E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Essa é uma aula de introdução ao nosso módulo de manipulação de imagens. Então, bora lá. Bom, pessoal, do início do curso até esse momento, nós trabalhamos apenas com as imagens prontas, que são aquelas imagens que nós fizemos o pull do Docker Hub, né? Imagens de outras pessoas, de terceiros. Nessa aula, vocês vão aprender a criar suas próprias imagens. Então, só relembrando, em aulas passadas, eu havia dito que as imagens são como receitas de bolo. Eu trouxe aqui duas figuras para que possa estar ilustrando o que eu quero dizer. Nós temos aqui a receita do bolo de laranja, né? Então, vou ter todos os ingredientes e o modo de preparo. Então, eu vou estar seguindo aqui todo o passo a passo para que eu possa obter o quê? O meu bolo de laranja no final. Então, basicamente, são as imagens, né? As imagens são como aqui a receita. Tem todo o passo a passo para estar construindo o quê? O container, que é basicamente aqui o nosso bolo. Então, as imagens elas vão conter o quê? Uma sequência de passos. Esses passos vão ditar aí o comportamento de um container. Além disso, pessoal, vocês podem notar aqui que nós temos uma ilustração que possui 4 passos. E esses passos que tem lá nas imagens, né, eles vão representar o quê? As camadas de imagem. Então, nesse caso aqui, nós temos 4 passos e cada um desses passos representam as camadas nessa imagem XPTO. Além disso, pessoal, como é que nós fizemos até o momento para estar criando aí um container? Nós utilizamos o comando docker run, como vocês já viram em aulas passadas, e nós fazemos o seguinte: docker run, nome da imagem, docker run ubuntu, docker run hello world, e assim por diante. E isso pode ter levado vocês a ter se questionado pelo seguinte fato: Lucas, tu me falou aí que as imagens elas possuem camadas. Não teria como eu ver as camadas de imagem que vem lá do Docker Hub, uma imagem de outra pessoa sem ser as minhas imagens? Tem sim, pessoal. Então, para isso nós utilizamos aqui o comandinho Docker History. Então, deixa eu ver aqui minhas imagens, né? Docker Images. Então, vamos verificar aqui as camadas do Docker Samples Static Site, que foi aquele exemplo que nós executamos no site estático. Então, eu posso utilizar aqui o comando docker history e passar o nome da minha imagem. Então, aqui eu vou ter todas as camadas da minha imagem. Então, deixa eu só alongar aqui a tela para ficar mais fácil a visualização. Então, notem que com o comando docker history, passar o nome da minha imagem, eu vou ter todo o histórico de camadas da minha imagem, que nesse caso aqui é o Docker Samples. Então, como eu posso estar criando as minhas imagens, né? Pessoal, normalmente as imagens elas são criadas a partir de uma imagem já existente, que é denominada ali de imagem base, que vai conter o sistema operacional e todos os recursos mínimos, bibliotecas, dependências necessárias para que o container possa estar sendo executado. Então, notem aqui nesse exemplo, nós temos a imagem Y, que foi criada com base na imagem X. Aí vocês podem me perguntar mais uma vez: Lucas, teria como eu criar a imagem do zero? Tem como, pessoal, assim como o Debian, o Ubuntu, o Alpine, entre outras imagens foram criadas. Só que esse é um assunto bem mais complexo que não compete aqui ao perfil do nosso curso. Então vamos entender como é que funciona o Docker Commit. De antemão eu já aviso a vocês que esse não é o melhor método para estar criando as imagens. A melhor opção seria através de Dockerfiles, que nós iremos ver nas próximas aulas. E iremos seguir nesse método, Dockerfile, durante todo o nosso curso para estar criando as nossas imagens. Então, por que o Docker Commit ele não é indicado, digamos assim, para estar criando as imagens? Porque ele é um método muito custoso, é um método que não tão prático de estar trabalhando, e vocês irão ver na prática isso acontecendo. Mas é muito importante que vocês saibam da existência dele e entendam o comportamento e o funcionamento do Docker Commit. Então vamos praticar. Então aqui tem um exemplo, pessoal. Crie uma nova imagem chamada Ubuntu Potencializado, que contém o curl. Para quem não conhece, o curl é um utilitário que faz requisições e também alguns opcionais, por exemplo, o Vim, que é um editor de texto, e o putils, que é um utilitário aí para rede, basicamente. Então, a partir da imagem do Ubuntu como base. Então, aqui está pedindo para que a gente crie uma imagem a partir da imagem Ubuntu, ou seja, tendo a imagem Ubuntu como base. E essa nova imagem contém o cur, o vim e o ping. Então, o que é que a gente pode estar fazendo aqui? Então, eu vou estar executando um container Ubuntu, docker run -it Ubuntu, você já conhece esse comando. Então, eu vou estar executando aqui um container Ubuntu. Então, entrei no meu container. Então, como vocês podem ver, o cur, o ping e o vim,
né? Todos eles não vêm padrão aí por padrão na imagem do Ubuntu. Então, para isso, nós precisaremos instalar. Então, primeiramente, vamos atualizar os repositórios, que é o apt update. Então, vamos esperar aí atualizar os repositórios. Então, repositórios atualizados. Agora sim eu posso dar um apt install curl vim ip utils-ping-y para confirmar. Então agora ele vai estar instalando esses 3 utilitários. Vamos esperar fazer aí a instalação deles. Que a depender aí da velocidade da sua internet vai ser bem rápido. Então aqui eles foram instalados. Então se por exemplo fizer uma requisição get através do curl para o Google, então eu vou ter o retorno dessa minha requisição. Se eu fizer aqui um ping para o DNS do Google, né, eu vou retornar aí. E se eu fizer aqui o vim, por exemplo, né, eu vou entrar aqui no meu editor de texto. Então vou sair aqui. Então beleza, eu vou estar saindo aqui desse container e vou estar inicializando o novo container. Docker run-it ubuntu. Então se eu fizer a seguinte execução, curl -x get sei lá, facebook.com, o que é que vai acontecer, pessoal? Nesse caso aí não vai acontecer nada, né? O comando curl vai retornar como not found, né? Porque quem lembra que nas aulas passadas eu havia dito que a gente não modifica a imagem. Ela é apenas uma camada ali de read write, ou seja, o que nós fizemos foi naquele container que nós paramos. Então nós escrevemos na camada de read write daquele container. Esse é o novo container. Então, o que acontece, fazendo até uma revisão para vocês, né, para que fique mais fácil aqui o entendimento. Então, o que foi feito? No container 1, que foi aquele container, por exemplo, né, nós temos aqui a camada de read write do container, que vai representar o container, e ela vai fazer ali, né, a leitura do Ubuntu. Então, tudo que foi feito, a atualização dos repositórios, instalação daqueles 3 utilitários, foi feito aqui na camada de read write. A partir do momento que nós paramos ele, iniciamos um outro container, é uma outra camada de read write. Nós não temos o poder de estar modificando as imagens, elas são apenas para leitura, beleza? Então, o que aconteceu foi basicamente isso. Então, para que eu tenha esse curl, o vim e o iputils, eu preciso estar instalando novamente aqui nesse container. Então, eu vou estar saindo dele, eu vou dar um docker ps-a para ver os containers parados. Então, esse último carinha aqui foi o que nós executamos. Se eu estar removendo ele, então docker, rm é para imagens. Então, beleza. Se eu der um docker ps-a, eu vou ter aqui aquele meu container, em que eu atualizei os repositórios e instalei os 3 utilitários. Então, tranquilo. Então, vamos criar ali a nossa imagem, né? Que é aqui o Ubuntu personalizado. Então, pessoal, para estar criando a minha imagem, eu vou estar executando o seguinte, docker commit, e vou passar o ID ou o nome do meu container, né? Nesse caso aqui, eu vou passar o nome mesmo, e vou estar definindo o nome da minha imagem. Então, Ubuntu potencializado. Então, o Docker Commit funciona tanto para um container parado quanto para um container em execução. Então, o que é que ele vai fazer, né? Ele vai estar criando uma nova imagem com tudo o que eu fiz ali de alterações naquele container. Então, se eu der um Docker Images, então notem aqui que eu vou ter uma imagem chamada Ubuntu personalizado de 183 MB. Notem que o tamanho vai estar divergente da Ubuntu porque tem muito mais coisa, ou seja, tem a atualização dos repositórios e tem os 3 utilitários. Então, qual foi o comportamento aí do Docker Commit nesse caso? Então, nós tínhamos lá o nosso container, né, com a imagem do Ubuntu aqui, e temos a camada de read write. Quando nós atualizamos repositórios e instalamos os utilitários, eles ficaram aqui na camada de read write. Então, quando nós damos aí um Docker Commit, ele meio que vai pegar aquela camada de read write e transformar em uma nova camada, e essa nova camada vai compor ao que? Ao Ubuntu potencializado, né? Então aqui nós mantivemos a camada do Ubuntu, né, todas as camadas que tinha no Ubuntu, já que o Ubuntu
é a nossa imagem base sendo utilizada aí. E essa camada aqui era a camada de read write. Essa camada vai conter o quê? Os repositórios atualizados, o cur, o vim e o ping. Então, tudo isso aqui vai formar o Ubuntu potencializado, que agora se tornou o read-only. Ou seja, eu não posso mais modificar essa minha imagem, já que é o read-only, certo? Então, vamos fazer o seguinte, já que eu tenho aqui a minha imagem Docker Images Ubuntu potencializada, bora criar aí um container, né, dessa imagem aí. Então, docker run -it. Vou até dar um nome aqui para esse cara. Vamos lá, meu Ubuntu novo, por exemplo, né? E vamos passar aqui o nome da nossa imagem, que é Ubuntu potencializado, certo? Então, eu vou dar um Enter. Então, eu entrei aqui no meu container. Então, note agora se eu fizer um cur-x get www.facebook.com. Esse caso aqui não retornou, não, vai para o Google, certo? google.com. Então, retornou aí nossa requisição. Se eu fizer um ping, então note que vai ter também um ping. Se eu fizer o vim, vou ter o vim, já que nós temos aí nossa imagem contendo esses caras. Então, tranquilo, conseguimos criar a nossa imagem a partir de outra imagem. Então, sucesso. Então, pessoal, vamos visualizar aí as camadas dessa nossa imagem que nós acabamos de criar. Então, sair aqui do meu container, vou fazer o seguinte, né? Docker History, como nós já vimos, e passar o nome da nossa imagem, Ubuntu potencializado. Então, notem aí que eu vou ter essas camadas que representam basicamente o que? As camadas do Ubuntu, né, que é a imagem base. Essas daqui, ó, essas que tem 4 semanas, por exemplo. E essa nova camada aqui, que tem o tamanho de 105 megabytes, é referente àquelas nossas alterações, né? Aquela camada de read write que acabou sendo transformada em nova camada. Nessa camada vai ter o quê? Mais uma vez, desculpa até estar repetindo, pessoal, mas é para fixar na cabeça de vocês. Vai ter o que? A atualização dos repositórios e os 3 utilitários. Então, Docker Commit faz essa transformação. Então, vocês podem notar, pessoal, que essa é uma camada meio que obscura, né? Nós temos aqui que foi criada a partir do bin bash, mas só que nós executamos várias coisas, né? Não só foi o bash. O que é que acontece? O Ubuntu, por padrão, né, ele tem o endpoint padrão /bin/sh-c, que vocês podem estar vendo aqui nesses outros comandos, ou o endpoint padrão dele. E por padrão, ele utiliza ali o comando padrão /bin/bash. O que é que acontece? Para quem não sabe, pessoal, o entry point é basicamente o ponto de entrada, ou seja, é o comando que vai estar sendo executado, né, assim que um container ele for inicializado. Então aqui ele está fazendo o quê? Ele está indo para o diretório onde tem o binário ali do SH, que o SH é basicamente ali um interpretador shell, ou seja, a grosso modo é o aplicativo que vai estar entendendo os comandos, ou seja, é o cara que vai estar interpretando os comandos que você está executando ali no terminal. E o menu C é um parâmetro que você está dizendo que vai indicar ou um comando, né, ou um arquivo. Nesse caso aqui é um comando, que o comando é o /bin/bash, que é o interpretador shell bash. Então você está pedindo para que seja inicializado o shell bash, que vai ter todos os recursos do bash ali no Windows, no Linux, perdão. Então aqui, pessoal, só exemplificando, né, se eu criar, por exemplo, um container docker run -it ubuntu e não passar nenhum comando aqui após a imagem, ele vai utilizar o comando padrão, o que? O /bin/bash. Então vamos fazer o teste para ver se é. Então eu entrei aqui no meu container e vou estar aqui dividindo a tela. Deixa eu aumentar aqui também. Se der um docker ps, por exemplo, esse container está em execução, eu não saí dele ainda. Nota aqui que o comando padrão dele é o /bin/bash, já que eu não passei nada. Então, deixa eu sair desse container. Eu vou sair desse cara também. Então, docker ps não tem nada em execução. Docker ps-a. Vai ter o último cara que eu criei aqui, né, que é o /bin/bash. Vou fazer o seguinte. Né, aqui está pedindo para que a gente faça um exemplo modificando o comando padrão. Para modificar o comando padrão, como eu disse a vocês, basta passar algum tipo de comando. Então, docker run -it ubuntu. Vamos passar aqui o ls, que é para listar todos os diretórios. Então, vai listar todos os diretórios e o container vai morrer, vai parar em seguida. Então, se eu der um docker ps-a,
note aqui que o comando padrão não é mais o /bin/bash e sim o ls, já que eu passei um novo comando para ele. Então, vai sobrescrever o comando padrão. Então, pessoal, isso meio que se torna uma desvantagem, né? Porque você vai ter o quê? Se eu der um docker history na nossa... Deixa eu limpar aqui a tela primeiro, docker history no nosso ponto potencializado, eu vou ter uma camada muito grande, uma camada aqui de 105 megabytes. Além disso, pessoal, como vocês notaram, ela é uma camada aqui que é totalmente implícita, é uma caixa preta, né? Nós não conseguimos enxergar o que teve aqui, só indicou que inicializamos com /bin/bash, mas não falou em nenhum momento, né, que nós fizemos a atualização dos repositórios e instalamos os utilitários. O que é muito ruim para quem vai estar trabalhando ali, a sua equipe não vai compreender o que foi feito, né? Tá totalmente implícito. Entre outras desvantagens que vai ter aí em se trabalhar com Docker Commit. Uma possível solução, né, com Docker Commit é fazer um commit a cada alteração, né? Então, bora aqui praticar para ver como é que ficaria dessa forma, né? Então, refaça o exemplo, né, como está pedindo aqui, refaça o exemplo. Crie uma imagem baseada no Ubuntu, né, que contenha esses três utilitários. Então, vou fazer o seguinte, eu vou remover tudo aqui de container parado, docker ps-a, vou ter aqui alguns, deixa eu dar um docker container prune para remover todos, sim, quero remover todos. Então, docker ps-a, não vou ter mais nada, docker ps também nada. E docker images, eu vou ter aquele meu Ubuntu potencializado, eu vou criar uma nova imagem, um Ubuntu potencializado 2.0. Então, bora lá. Fazer o seguinte, fazer um commit a cada alteração. Então, eu vou dar um docker run -it Ubuntu, vou entrar aqui no bash, não vou passar nada. Vou sair desse container, certo? E vou dar um commit, né? Se eu der um docker ps-a, opa. Então eu vou ter aqui, né, esse Ubuntu parado, comando /bin/bash. Vamos fazer aqui o commit desse cara. Então docker commit, passa o nome do meu container parado e vou botar aqui Ubuntu N1, por exemplo. O nome da minha imagem vai ser Ubuntu N1. Então docker images, vou ter aqui o Ubuntu N1, né, criado há 2 segundos. Vou fazer o seguinte, vou criar um novo container a partir do meu Ubuntu N1, da minha imagem Ubuntu N1. Então, docker run -it Ubuntu N1, eu vou fazer o seguinte, fazer a atualização dos meus repositórios. Então, apt update. Então, vai atualizar os repositórios e o container vai parar. Então, beleza? Repositórios atualizados. Se eu der um docker ps-a, então note aqui que eu criei um novo container a partir da imagem Ubuntu N1, né? E o comando ali principal, né? O comando padrão, o comando que foi passado, na verdade, foi apt update. Então, tranquilo. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o commit, já que eu fiz esse update. Então, docker commit, passando o nome do meu container ali, que é esse aqui, certo? Channel, esse nome aqui, complicado. E vou fazer o seguinte, Ubuntu update. Vou passar o nome dessa minha imagem, Ubuntu update. Então, se eu der um docker images, minha imagem Ubuntu update foi criada. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal, a partir da Ubuntu update, vou fazer a instalação dos utilitários lá. Então eu vou limpar aqui minha tela, fazer o seguinte, docker run -it Ubuntu update, eu vou fazer o seguinte, apt install curl vim ip utils-ping -y para confirmar. Então vai fazer a instalação. Vamos esperar. Então, beleza. Se eu fizer agora um docker ps-a, então eu criei um container a partir do Ubuntu update e o comando ali principal foi apt install desses três caras. E agora eu vou estar fazendo o meu último commit. Então docker commit, certo? Vou passar o nome desse container aqui, que é esse jovial. E vou passar o nome da minha imagem agora, Ubuntu potencializado. Vou passar uma tag aqui, versão 2.0.
Agora sim, imagem criada, se eu der um Docker Images, eu vou ter aqui o meu Ubuntu potencializado 2.0 de tamanho 183 megabytes. Agora, se eu fizer um Docker History, nesse Ubuntu potencializado 2.0, deixa eu diminuir um pouquinho a fonte. Aqui. Então, beleza. Notem que eu vou ter aquelas camadas lá do Ubuntu padrão, já que é minha imagem base. Vou ter aqui a minha camada do /bin /bash, que foi a que eu inicializei o container. Vou ter a minha camada de update e vou ter aqui a minha camada de instalação dos utilitários. Então, agora sim, eu posso estar entrando no container, né, que é baseado nessa minha imagem Ubuntu potencializado 2.0. Então, bora lá entrar nesse container. Vamos criar um container para esse cara. Então, docker run -it e vou estar utilizando o Ubuntu potencializado 2.0 e vou estar inicializando o bash, né, para que eu entre numa sessão aí. Então, agora se eu fizer o curl, né, vai funcionar normalmente. Get, fazer novamente para o Google, já que tem algum retorno. Então, o ping mais uma vez, utilizar aqui do DNS do Google. Então, notem aqui que eu vou ter, e vou ter também aqui o vim. Então, show de bola, sucesso, conseguimos criar a nossa imagem a partir do Ubuntu. Nós conseguimos também ter a descrição das camadas, né, que nós fizemos em cada etapa, atualização de repositórios e instalação dos utilitários. Então, nós temos a nossa imagem. Porém, pessoal, notem que é um processo muito custoso, muito manual. Imagina só ter que dar vários commits para ter ali essa agregação das minhas camadas. É assim, não é um processo tão prático, né? Então, a melhor solução seria através ali do Dockerfile, que é o que nós iremos abordar na próxima aula e nós iremos seguir durante todo o curso com essa abordagem. Então é isso, pessoal. A aula foi isso. Vocês entenderam aí como funciona o Docker Commit, que ele é utilizado para estar criando uma imagem, só que não é o melhor método para estar criando essas imagens. Então é isso. Espero vocês na próxima aula e até lá.